Olá, gata garota. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Bruna, agora, né, início de temporada, finalmente começamos. Eu quero saber, gente, tu tava com saudade? Muita saudade, muita saudade. É, não eu também. Mais aguentando. Eu não aguentava mais, desde o ano passado. Voltei com essa voz, peço logo desculpa. É só nesse início, mas depois logo ela se recupera. Ano passado eu terminei assim. É igual, Ana. Como é que tá começando assim? Mas é assim mesmo, né? Mas, gente, a gente está muito feliz de retomar essa temporada. É uma temporada que a gente está planejando muitas coisas para o Chá de Canela, uma expansão. O Chá de Canela, a gente já entendeu que é além de um videocast, né, Bruna? Exatamente. O Chá de Canela não é apenas isso. E no segundo semestre, né, Ana? Vem coisa aí. A gente vai apresentar a novidade. Mas a gente não pode dar muito spoiler. A gente não pode falar ainda muita coisa. Deixa para depois. Deixa o suspense aí no ar. Finalmente começando com os nossos assuntos. Finalmente começando 2025. Exatamente. E com assuntos que a gente sabe que tem tudo a ver com a nossa vida. A gente abre essa temporada com uma artista aí que é sucesso, mais de 40 anos de carreira, cantora, compositora, Ellen Patrícia. Ellen, muito obrigada pela presença. Por abrir aí essa muito nova... feliz de te receber. Obrigada, eu que agradeço o convite. Todo sucesso para as meninas, já são um sucesso, né? Obrigada, essa amém. temporada com certeza será um sucesso. E estamos aqui, né, para bater esse papo. A gente está abrindo em grande estilo e já certeza. Começando com polêmica. Ellen, a gente tem reparado, assim, até pelo público que acompanha o Chá de Canela, né? As pessoas que gostam de acompanhar o Chá de Canela. E a gente tem percebido um comportamento de um tempo já que homem parece que gosta mesmo de homem. Quem gosta de mulher é gay. Tu concordas com isso? Olha, em parte, sim. Concordo. Porque, tipo assim, há casos e casos, sim, né? Claro. Sim. Vamos deixar bem claro. Há homens e homens. Uhum. Mas tem muitos que deixam as suas parceiras de lado para ir curtir com os amigos. E assim, mesmo que ela queira, fica em casa, vamos fazer alguma coisa. Não, hoje é meu dia e não deixa por nada. Uhum. Vai, até se estiver chovendo canivete, ele vai para a bola dele, vai para a resenha dele, vai e deixa a mulher de lado, né? E uma coisa também que é muito interessante falar, de que homem gosta de homem, que eu acho que tem a ver também, que é uma questão muito delicada, é que homem protege homem. Demais. Sim, demais. Isso também está mais inserido. do que a gente mulher. A gente não tem esse hábito de Eles se proteger. encobrem, assim, tu não vê um homem falando mal, assim, do outro homem. E agora, infelizmente, a gente vê as mulheres. Exatamente. Demais. Né? Porque eu, pelo menos, já sofri cada ataque, que assim, que eu vou ver... Meu Deus, não tem nem lógica. Uma mulher tá comentando... Sim. Algo assim, ou por causa de uma roupa que eu usei, né? Ou por causa que eu estou um pouco acima do peso, sabe? Vários fatores, assim. Uhum. E é sempre coisas que não E é sempre mulher. Ninguém, Isso né? que entristece. Sim. Os piores comentários são das mulheres, né? E a gente não vê os homens fazendo isso com outros homens. Eu acho interessante, infelizmente. Ainda, né? Então, o homem gosta mesmo de homem. Eles consomem o que os homens produzem, né? Música, livro. É aquele jogador de futebol que eles admiram e veneram. Eles se idolatram muito, né? Deus o livre tu falar mal de um jogador tipo Neymar, por exemplo. Cara, tu é crucificada. No meio da macharada. No meio da Verdade. macharada. E aí, nessa contrapartida do gay, né, que realmente gosta de mulher, eu sinto muito isso quando os meus amigos gays, eles me botam tanto pra cima. A forma como eles me elogiam, como eles cuidam também. A gente sai e há uma proteção, sabe? Aquilo que tu geralmente sente de homem, tu sente dos amigos gays. Proteção. Vem pra cá, não sei o quê, sabe? É verdade. Eu acho isso muito interessante. Outro olhar, né? E eu acho que tu deve ter muito contato, Muito, né? totalmente, Com o né? público. Meu círculo... Na verdade, eu cresci, eu tenho uma prima, que é uma mulher trans, e nós crescemos juntos. Eu vi toda a transformação que ela passou, né? Desde criança. E desde criança eram duas meninas brincando, na verdade. Sim. Sempre foi. E, assim, esse acolhimento, né? Essa questão de cuidar um do outro. E, além da Amanda,
eu tenho os meus amigos, que tenho profissionais que trabalham comigo também, que são maravilhosos e têm essa preocupação mesmo de acolher, né? É minha amiga, de proteger, É muito... sabe? Não, vem pra cá, que não tô gostando desse negócio, vem pra cá, né? Não deixa, eu não gostei desse cara, vamos pra cá. É muito não, isso. Não tá legal, não gostei dele, bora embora daqui, vamos para outro lugar. Então, a gente tem eu tenho muito isso, né? E falando profissionalmente, são, assim, pessoas com uma genialidade fora da curva. Sim. Né? O que seria dos artistas, principalmente das mulheres, se não fossem os gays? A gente não era nada. Porque eles têm ideias assim mirabolantes, né? E eles idolatram, e aí né? eles cuidam de ti. Eu quero que você fique assim. Vamos fazer esse cabelo, vamos fazer essa roupa. Ai, tá linda, tá maravilhosa. E eles te colocam, né? Colocam não é idolatrar, mas eles te deixam com o teu... Quando é que a gente fala? Tua autoestima lá em cima. Isso é maravilhoso, né? O que eu sinto é que não tem aquela competição, sabe? Não que não das tenha, mulheres. tem, mas é uma coisa que, tipo assim, tu vai estar bem, não significa que eu vou estar mal porque tu tá bem. A gente tá bem, eu vou te fazer ficar bem, tu vai ficar bonita, segura. Isso é uma resposta até ao trabalho, assim, deles, sabe? Eu acho exatamente isso, que é aquela coisa de eles te elevam tanto, assim, te exaltarem nesse sentido de, cara, bora, tu tem que ser poderosa, isso aqui vai te deixar mais bonita, mais elegante, mais sexy, enfim. Que isso faz com que a gente, né, se sinta acolhida. Eu sinto muito esse acolhimento. Verdade. Assim, eu também. Verdade. Isso né? é fato. Diferente de um homem hétero, por exemplo, que é um outro tipo de acolhimento. Não que não tenha, mas é um outro tipo de acolhimento ali mais relacionado a já a sexualidade. Tu quer ver acabar com uma mulher quando teu namorado, teu marido, alguma coisa, tu te arruma toda, tu tá linda, maravilhosa. Aí ele vem e fala que tu... Ai, amor, não gostei muito dessa roupa, tu tá um pouco gordinha, tá te marcando. É horrível. Acaba contigo. Deus, é o fim, né? Acabou tua noite. É melhor nem falar nada. É melhor não falar nada. Ou então, não gostei dessa roupa. Não tá legal. Mas tu já passaste por isso de algum homem falar isso pra ti? Já. Sério, Ela? Já. Infelizmente. Né? Mas a gente marido, não está... namorado... Não, relacionamentos mesmo. Sim. Né? Infelizmente, essa questão de homem gostar de homem, de ter momentos em que ele fala, não, eu vou para tal lugar, vou com os meus amigos e não vou ficar. E não interessa. Se tu precisa, se tu precisa, se tu tá bem, aconteceu, deve estar doente, você não tá legal. E a pessoa, tchau, vou aí jogar. eu disse, bem, tem algo que não está certo nisso, né? E tu acata essa informação e tu depois tem alguma outra reação? Não, eu não gosto. Passar? Não deixo passar. Com certeza tem uma DR, nem que seja depois. Muitas vezes eu ficava calada, né? E depois, porque assim, eu fico entalada, né? Porque, querendo ou não, tu tá te doando. Eu tenho meu trabalho, eu tenho aí no momento que você, no caso, queria ficar próxima, tá, vamos ficar junto, tá aqui bacana, vamos fazer alguma coisa. Não, aí o cara diz que dá prioridade para aquilo. Aí chateia, assim. Eu tenho certeza que toda mulher fica pé. Claro. Com certeza. Né? Com certeza. Então, já aconteceu, sim. E assim, hoje eu priorizo, com o passar do tempo, a maturidade que a gente vai vivenciando, né? Sim. A gente vai aprendendo. Tem mulheres que aprendem logo, tem outras que não. Eu demorei um pouco para aprender, né? De fato, eu sempre fui muito insegura pelo fato de ter uma cobrança muito grande desde eu ser muito nova. Sim. Comecei a trabalhar muito nova. Então, sempre fui muito cobrada pela questão da estética. E naquela época nem tinha rede social, você imagina só, Tu começaste né? com quantos anos, Ellen? Eu comecei criança a cantar, com 8 anos, né? Mas aí eu gravei um primeiro LP, eu tinha 13 anos de idade. Né? Com 8 anos eu já dublava a Madonna, dublava a Xuxa, pequenina, né? Sempre artista. Sempre eu queria ser artista, eu queria aparecer na televisão, era o que tinha na minha cabeça. E já com 13 anos, e sempre gostei de cantar. Vivia cantarolando pela casa e tal. E pelo meu pai ser do meio, ele nunca foi músico, mas ele sempre estava inserido na questão de festa, da noite, né? Ele era o dono do Xodó. Eu cresci no Xodó,
vendo todo esse movimento do brega. Sim. Por isso eu defendo muito isso, que é uma coisa que eu vivenciei. Sim. E que é um ritmo que eu canto, né? Que eu escolhi para minha vida profissional, foi defender o brega do nosso estado, né? No ritmo que é nosso. Então, assim, sempre estive inserida nesse meio, né? Ele trabalhando com aparelho, também tinha aparelhagem. Então, sempre estava circulando por ali. Então, ele tinha os amigos da rádio, né? E eu, pequenininha, gostava de cantar e aparecer. E ele me dava o maior incentivo, sempre me incentivou. Foi meu maior incentivador, foi meu pai. E ele vendo o que eu gostava, aí o tio Kizan, que era quem apresentava o TV Cidade na época. Kizan Lourenço, grande comunicador, radialista da época. Aí ele disse, vamos levar essa menina na televisão, Chiquinho, para ela dublar. Bora. Aí, daí pronto, aí começou, né? Muito pequena. Mas voltando lá à questão da cobrança, né? Isso já na adolescência, aquela coisa toda. Então, sempre era cobrada. Porque eu sempre fui gordinha. Eu nunca fui magrinha. Eu sempre fui uma menina... Eu sei como é, eu sempre fui assim também. Nunca fui magrinha, eu sempre fui uma moça cheinha, né? E hoje, vendo essas fotos de quando eu era adolescente, jovem, ficava olhando e disse, gente, eu não era cheinha. Exatamente. Não era Eu era tão... uma moça tão bonitinha, né? Mas tinha aquela cobrança. Parecia que queria que tu fosse seca, né? E o tempo todo essa cobrança, né? Então, assim, eu cresci muito insegura com isso. Muito. A cobrança, depois com a questão de ter conseguido ter uma visibilidade profissional, né, como artista, e essa cobrança de tá gorda, tá não sei o quê, tem que emagrecer. Olha, se você não emagrecer, o pessoal quer artista magra, o pessoal quer... Infelizmente. A cabeça bagunça, né? Eu passei por situações muito chatas. Aí você também tem no teu relacionamento parceiros que te deixam para baixo. Que ainda fazem isso também. É horrível. Imagina. Ou seja, teve essa cobrança no trabalho e dentro das tuas relações amorosas. Dentro das minhas relações. Então, hoje, eu me priorizo totalmente. Sou eu, com certeza, em primeiro lugar. Seja lá, porque não adianta. Se você não se posicionar como sua prioridade, a outra pessoa não vai te colocar. Verdade, porque muitas mulheres acabam aceitando para se manter ali no relacionamento. No relacionamento. É melhor falar, estragar tudo e seguir o caminho. Principalmente se você é uma mulher independente. Né? Eu acredito que tem muitas mulheres que se colocam nesse lugar de aceitar tudo quando ela ainda depende financeiramente. Mas também tem tem muita mulher emocional. Exatamente, tem a dependência emocional. E que isso é muito complicado, né? Eu conheço pessoas que são assim de dependência emocional, que eu fico observando. Disse, gente, não acredito que a pessoa... E já vi várias situações também, né? Próximas, assim, de falar, gente, está aceitando isso, não é possível. Mas eu não vou falar nada, porque se a pessoa está aceitando é porque ela quer. Porque já aconteceu de eu falar e a pessoa ainda achar que eu... Tava se metendo. Quer se meter. Então, por isso eu não comento nada, né? Sim. Eu acho uma pena de ver mulheres que não precisam passar por certas situações se sujeitando àquilo, sabe? Sim. É triste. Eu acho que todas nós, em algum momento, a gente passou por situações assim, também né? acho. Que a gente se colocou em segundo plano, que depois a gente fica, caramba, mas eu aceitei aquilo. Depois tu fica... Quando tu olha pra trás. meu Fica com Deus raiva, do céu, assim. eu não acredito. Eu fico com raiva de Eu mim também. mesma. Também. Com ódio, dizendo que eu não cai a- acredito que eu fiz isso. Mas hoje eu não faço mais. Então é ótimo. Mas é a É o que às vezes eu imaturidade, né? repito a doidice. Mas é isso, é errando e aprendendo. Agora, Ellen, eu te acho muito segura, assim. Eu acho que tu te coloca, tu te posiciona, eu acho que tu fala, tu tem que falar, quando tu tem que falar, tu fala mesmo, Sem né? medo, de né? coisas que eu já acompanhei, assim, da tua trajetória. Então, quando foi que tu começou, de fato, se sentir mais segura? Porque tu falaste que tinha um momento que tu tinha essa insegurança, mas depois tu foste aprendendo a te posicionar. Em que momento isso aflorou, assim? Depois de muito tempo, depois de muitos anos, depois de muita coisa. Eu me encontrei, de fato, em todos os sentidos, como mulher e como profissional, nessa pandemia. Na pandemia que todos nós vivemos. Sim. Né? Até antes dela, eu ainda era muito insegura.
E ainda sou um pouco. Normal, a gente não, Normal. né? Mas, assim, as experiências que eu tive durante a pandemia, relacionamento que eu tive também, que durou até um pouco mais depois da pandemia. E, assim, é uma somatória de coisas que você vai analisando e você vai buscando no que você já passou, vai vendo, tu vai unindo as coisas. Será? Por que eu vou me posicionar desse jeito, né? Por que eu vou ficar aceitando essas coisas? E o fato de eu ter uma carreira de tantos anos, de muito tempo, e eu sei que eu tenho uma história no meu trabalho. Eu nunca fui uma pessoa de me envolver com confusão, com questões, né? Eu sempre fui muito discreta em tudo na minha vida. Vida pessoal, no trabalho também sempre fui focada no trabalho. Eu nunca fui de desavença com ninguém, nunca tive esse tipo de problema. Sim. Mas depois de um certo tempo, eu acho que de uma certa idade, a gente não admite mais certas coisas, porque é a questão da falta de respeito, né? Sim. Quando você já está ali trabalhando há tanto tempo, já tem um trabalho consolidado, e você vê as pessoas falando coisas que não condizem com o seu comportamento, né? Com o que você é, com a sua personalidade. Então, a gente precisa se posicionar. E eu aprendi isso mesmo com o tempo. Sim. Né? E é muito recente. Eu disse, não, eu preciso me posicionar, eu sei das consequências que eu vou sofrer. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu penso nas consequências. Né? Hoje em dia, eu ainda já tem fui esse muito... tempo de reflexão. Hoje eu tenho. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu analiso. Eu sei que eu vou ter... Mas, nesse momento, isso é necessário. Sim. Eu preciso fazer. Sim. Entendeu? Então, eu tento ter essa cautela e essa maturidade para qualquer coisa que eu vá fazer, né, relacionada a isso. Confesso que com as redes sociais é bem complicado. Porque as pessoas parecem que não entendem, sabe? E interpretam tudo errado. Sim. Né? E todo mundo tem uma opinião, Uma né? opinião. Pra dar. Todo mundo tem uma opinião. Ela nem conhece de fato a história, ela não vivencia, ela não sabe o que passou, mas ela acha na cabeça dela que a opinião dela é a que está certa. É. Né? Então, é muito complicado você se manter. Então, por isso que eu estou te falando. Sempre que eu faço qualquer coisa, eu tento pensar, ter um pensamento rápido e ter, não, isso aqui eu não vou fazer, é a hora, eu tenho que fazer, é agora. Né? Ou então, não vou fazer, vamos deixar, vou fazer de conta que eu não estou vendo e deixa para lá. Deixa pra lá. Ei, Ellen, tu falaste agora, né, do brega, que tu nasceste nesse meio. Me fala um pouquinho desse teu momento, da carreira, 40 anos. O que chegaste a falar numa entrevista pro Vigo, que tu pensas em sair do Cheiro Verde e fazer um concurso a gente... para escolher uma nova cantora? Isso foi ano passado, né? Que eu disse... E assim, eu acho que é natural, tudo tem seu tempo. Né? E já são muitos anos trabalhando, né? São 40 anos de carreira e 30 anos de Cheiro Verde. Então, a gente já passeou nesse Pará inteiro, todo lugar que você possa imaginar, Já de foi, todas as voltou. formas, de tudo que é jeito. E, assim, você cansa, né? Eu tirei o pé do acelerador já tem um tempo, depois dessa pandemia, e conversei com meu sócio e disse, olha, a gente vamos priorizar certas coisas, porque senão a gente não vive. Eu vivia para trabalhar. Né? E as coisas não funcionam assim. Então, vamos com calma. A gente precisa, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é do que eu vivo, tudo que eu tenho na minha vida, eu conquistei com a música, né? Trabalhando. Mas aí eu disse, não, vamos com calma. E essa questão de dar outra cara para Cheiro Verde é uma coisa que vai acontecer, né? Eu tinha me programado que isso iria acontecer num período de uns 2 anos, mas só que eu acho que não vai, não. Porque é mais complicado do que eu podia imaginar. Eu pensei que não fosse ter tanta dificuldade para conseguir uma pessoa. Tem muita questão
do acolhimento do público. Exatamente. É muito difícil. Essa aceitação. Vai ser muito complicado, assim. Mas eu acredito que a gente vai conseguir encontrar e tal. Vai prolongar um pouco mais, até porque de todas as coisas que aconteceram desde o ano passado para cá, que muita coisa maravilhosa aconteceu, né? E aí eu disse, não, a gente vai ter que adiar um pouquinho mais isso. Mas o que tu vai fazer? Chegando uma outra cantora e a Ellen? A Cheiro Verde segue, né? Eu vou continuar como a banda é minha, então eu vou continuar por trás, né? Da minha e do meu sócio, fazendo produção, repertório, montando show, essa questão de produção, né? E fora isso, eu tenho outros investimentos paralelos que a gente trabalha, né? Então, vou dar uma pisadinha no freio. A Ellen não vai parar de cantar. O pessoal fala, ela vai parar. Não vou. Mas, assim, vai ser... Eu vou ter períodos. Tipo, eu vou montar um show que eu vou me apresentar de tanto tempo. Assim, vai ser um período... Os turnês, né? Tipo uma mini turnê. Olha, vai ter um show em tal casa, vai fazer um show no teatro. Coisas mais, né? Específicas. Pontuais. Tipo, não é todo final de semana que eu tô lá na labuta, né? Todo final de semana tem show, todo final de semana. Né? Aí a gente dá um pouquinho de... O meu filho já está homem, terminando a faculdade. Já fiz o meu investimento todo de aposentadoria nele. Tu tens relacionamento hoje em dia? Não. Essa vida, né, movimentada. Depois do último que eu tive, eu pensei muito, sabe? Avaliei tudo. É um momento sabático para mim, literalmente, de ser eu e me cuidar de todas as formas, né? Psicologicamente, fisicamente, e cuidar da minha família, tenho os meus negócios, as coisas que eu quero fazer, então, assim, é muito foco para muita coisa e um relacionamento não cabe nesse momento. E até porque também eu não quero tirar esse energia, foco. né? Eu não quero, sabe, de desperdiçar essa energia. Eu acho que se tiver que aparecer alguém, que seja totalmente para somar. E não para eu ter que ficar... Eu não quero... Eu até postei um dia desse, eu disse que eu quero um amor que me dê tranquilidade, me dê estabilidade, e não um que me deixe preocupada, ansiosa. Com certeza. E um monte de outras coisas que não são legais. Então, para mim está tudo de boa, eu não quero, nem tenho olhos para ninguém. Assim, muito tranquilo. Que bom. Mas normalmente quando a gente está nesse momento que a gente se prioriza, é que aparece alguém bacana que de fato acompanha a gente nessa. Eu sinto isso, assim, que todas. Antes de eu conhecer meu namorado, fiquei uns 6 meses, assim, tipo, cara, só focada em mim. Aí eu conheci ele, tipo, muito aleatoriamente e até hoje, a gente tá uns 3 anos já. Deu certo, sabe? Que bom, né? Uma Acontece. E eu já vi vários relatos ela de não pessoas focada. falando nisso. Quando a gente não foca assim, eu preciso encontrar um namorado. Que a gente está tão segura da gente, né? Eu nunca fui assim também de procurar. Preciso... Não, nunca. Todos os meus relacionamentos aconteceram naturalmente, né? Eu sempre fui de ter namorados, desde quando eu me separei do meu marido, há muitos anos atrás. Meu filho ainda era pequeno, eu tive namorados e também nunca morei com ninguém. Pelo fato de ter um filho, eu nunca quis ninguém morando comigo na minha casa, né? Então, eu tive namorados. Eu sempre tive medo e eu jamais aceitaria que alguém fizesse alguma coisa com meu filho. Sim. Se ele desse um grito, não ia prestar. Já era. Então, hoje ele tem 28 anos, mora comigo. E, assim, é uma questão de escolha mesmo, né? Então, eu nunca morei com ninguém, nunca tive esse relacionamento de morar, desde quando eu me separei do meu ex-marido, né? E até hoje. E eu acho que vai ser muito difícil para mim ter uma vida casal. É mesmo? Eu acho que vai. Porque já está acostumado com acostumou, né? Muito tempo
entendeu? Muito tempo, assim, sem ter uma vida de casal, digo, morar junto, ter as coisas do dia a dia o tempo todo, sabe? Sim. Qual é o signo? Você... Leão. A Bruna sempre chega um momento do episódio que ela pergunta. Leão. Tu acha que tem a ver, Leão? Leonina é muito Leonina, Leão é muito eu. Primeiro eu. Sabe, hoje eu sou muito eu, mas antes eu não era. Eu sou muito coração e emoção. Eu era muito impulsiva antes. Mas é também. Entendeu? E isso eu aprendi a controlar com as coisas que eu vivi. Sim. Né, com o tempo mesmo. E hoje eu sou muito razão. A emoção não passa pela minha razão. Isso eu aprendi a muito apanhar, muito custo. E então eu tenho esse eu acho que eu fiquei assim com um pouco de trauma das coisas que eu vivi, sabe? Relacionamentos que não foram legais me deixaram cicatrizes. E fizeram com que eu amadurecesse e tivesse esse tipo de atitude hoje. Dá medo de repetir de novo. Totalmente. Eu disse isso eu não repito mais, sabe? Eu acho que você errar duas, mas você persistir no erro aí já é burrice. E essa disputa aí do Brega do Pará, Brega de Pernambuco, e aí, como é que fica? Pois é, né? Assim, até mais uma vez, eu defendo essa bandeira com unhas e dentes, porque é o ritmo que eu toco, né? A Cheiro Verde começou como uma banda de baile no Xodó. A gente passou 4 anos tocando. Eram 4 horas de show, era 2 horas, aí dava intervalo, mais 2 horas, né? E a gente tocava de tudo que era ritmo. Sim. Até música romântica na época. Isso lá em 1994. A gente tocou de 94 até finalzinho de 97 para 98. Até 98, quando a gente lançou o primeiro CD, né? E aí, é até legal falar isso aqui, tipo, quando nós fomos gravar nosso primeiro CD, já tinha o movimento brega. E tinha os artistas solo. Só tinha cantor e cantora. E mais cantor do que cantora, né? As cantoras também eram poucas. Isso em 97 para 98 acontecia o Brega Pai d'Égua no Xodó, né? Que era apresentado pelo Fernando Belém. E a banda que acompanhava esses artistas era Cheiro Verde. E aí, quando a gente foi gravar, nessa época, quais eram os ritmos brasileiros, assim, que eram estourados no Brasil, assim, que era febre. Era o forró, Banda Magníficos, Mastos com Leite, né, eram as bandas assim de sucesso total no Brasil. E o axé, Banda Eva com a Ivete, Chiclete com Banana, né, Asa de Águia, era o fenômeno do Brasil. Então, quando a gente foi gravar nosso primeiro CD, a gente, o que a gente vai gravar? Bem, a gente tocava axé, tocava forró, tocava brega, tocava música romântica, tocava tudo. Mas a gente vai gravar o quê? Aí a gente, vamos gravar forró, que é o que mais a gente se identifica, e vamos gravar brega, que é um ritmo que é nosso. Né? E aí a gente gravou metade do CD forró, metade do CD brega. E as músicas que estouraram só foram os bregas. O primeiro CD. E a gente ganhou 100 mil um disco de ouro pela venda de 100 mil cópias na época, né? Dos CDs. Isso regional. Sim. Né? Região norte. Caramba. Pará, Amapá, aqui que era o principal. Pará e Amapá. Um pouquinho do Maranhão, mas era Pará e Amapá. O principal. E Manaus também, né? Amazonas. A gente vendeu 100 mil cópias. Então, assim, foi uma coisa totalmente nova, né? E a gente escolheu, depois desse CD, o segundo CD já foi totalmente só brega. Não, foi com brega que virou, é essa que é a nossa bandeira, a gente se encontrou de fato, então é isso que a gente vai defender. O público mesmo, né, escolheu e respondeu, olha. E respondeu. E com esse CD, assim, foi uma virada de chave. Na mesma época, as rádios que não tocavam FM, não tocavam brega, passaram a tocar por causa desse movimento do brega que foi muito forte. Foi a partir daí, de 1998,
que as rádios FM começaram a tocar brega nas suas programações. Que bacana, né? legal. Que história, né? Aí, então, desde aí a gente defende essa bandeira, né? Fora isso, a história toda que eu tenho com o brega, de fato, de ser filha do seu Chiquinho do Xodó. Sim. Que o Xodó sempre foi a casa do brega. Então, quando eu era criança, teve um primeiro boom na década de 80, né? Que eram os cantores dessa época, era o Ted Max, que é do Ao Pôr do Sol, Ao Pôr do Sol, Mauro Cota, Minha Amiga, Te Amo Ainda, Juca Medalha, Miriam Cunha, Francis Dalva, tantos outros, eu não vou recordar de todos. O Tony Brasil, ele já tinha um trabalho, mas ainda não era conhecido. Ele começou, estourou na década de 90, 97, sim. Que já foi, né? E depois ele criou o Tecnobrega, né? Eles criaram dentro do Xodó, do estúdio do Xodó. Ali eles começaram a fazer esse laboratório. O Tony Brasil, o meu irmão, o André Neto, que é DJ, e o Luiz Nascimento, né? E esse Tecnobrega, com essas mixagens que tem hoje, quem deu a ideia de fazer assim, porque não tinha, as músicas não começavam com a batida. Porque pode ver, no Tecnobrega começa a batida, depois entra a música, né? Foi ideia do André Neto, que é o meu irmão, que ele era DJ do Xodó. E eles gravavam lá, eles faziam as experiências deles, né? Gravando e testando som, testando isso. Gravavam no estúdio e, de noite, tocava no Xodó. Eles botavam para tocar no meio da festa, para ver se o salão enchesse, o pessoal levantasse para dançar, a música podia contar que era sucesso. Termômetro. Era um termômetro. Isso é fato. Tem uma entrevista do Tony que ele relata toda essa história, né? E eu até postei no meu Instagram, né? Porque muita gente não conhece essa parte da história, né? E é muito bacana a gente contar. Eu acho que eu estou ouvindo pela primeira vez. Assim. Então, com detalhes, assim. Né? Então eu tenho uma vivência com o brega, né? Por causa de tudo que eu cresci no meio desse movimento, vendo tudo isso, vendo esses artistas, né, antigos, enquanto eu era criança, que eu tinha 8, 9 anos, era essa a minha idade. E depois foi o que eu escolhi para mim como artista, é o ritmo que eu defendo. Agora, Ellen, são muitas rainhas, né, do brega. Tu te considera uma das rainhas, assim, uma das precursoras? Olha, eu até falo... Não, precursora, com certeza. Isso ninguém pode me tirar. Isso é uma coisa que é fato. Ninguém pode me tirar. E, assim, do brega, a única banda que está aí ainda de brega, de visibilidade, que começou com brega raiz, porque hoje em dia nós temos vários gêneros, né? Assim, várias vertentes do brega, né? Sim. Veio depois que o Tony criou o Tecnobrega, e depois do Tecnobrega veio a Tecnomelody, Eletromelody, Rock Doido e várias outras coisas, né? Então, assim, do brega, me considero, sim, uma das percussoras e que estou aqui até hoje. Sim. Porque muita gente parou no meio do caminho. Verdade. De banda de brega, eu acho que a Cheiro Verde é a única que se mantém até hoje. A gente acompanhou essa evolução musical do brega, acompanhamos, né? A Cheiro Verde foi uma das primeiras que gravou Tecnobrega, né? Com a produção do Luiz Nascimento e do André. Junto nessa mesma fase que o Tony criou, a gente fez um CD de Tecnobrega, né? A gente também acompanhou essa evolução do Tecnomelody, que já foi quando a gente gravou Beba Doida, Serrote, Por Uma Noite de Amor e tal. Mas a nossa essência sempre é o brega, né? Os nossos grandes sucessos. E a gente sempre gravou brega, junto com esses outros ritmos, né? Com essas outras vertentes, né? A nossa base toda é o brega, para todos esses outros, né? Então a gente tem que dizer: o que é que você canta? Eu canto brega. Sim. O que você é? Eu sou cantora de brega. Né? A gente tem que ter orgulho disso. Essa luta aí, né? Essa luta, porque o brega, ele tem uma história no nosso estado desde a década de 60. E não dá para desperdiçar assim, então deixar... é injusto apagar isso, porque tem muitos artistas que antes de eu começar já estavam na luta aí. Sim.
há muito tempo. Mas a galera de Pernambuco, voltando, também, né, usa o brega, mas é diferente o Mas ritmo. É diferente a levada, exatamente. O brega paraense, ele é totalmente diferente do brega de Pernambuco. E, assim, o que difere... Eu vou tentar explicar mais uma vez, porque foi nessa minha explicação que eu fui detonada. Porque falaram que eu estava desmerecendo, humilhando do Pernambuco, e não é isso. Jamais eu faria isso. Não existe cultura... Né? Jamais eu faria isso. Mas, assim, qual é a diferença? Melhor que a outra. A diferença é que os cantores de Pernambuco, eles se consideravam cantores românticos. Isso lá atrás, tá, gente? Na década de 70, por aí, que foi que começou essa história toda do brega. Eles se consideravam cantores de música romântica. E eles eram taxados de brega porque a letra era da linguagem popular. Uhum. Eu vou beber até cair, quero casar com você, os nossos filhos não podemos nos separar, aquela coisa, eu vou chorar, né? Falando da linguagem popular e do que acontece do cotidiano da população brasileira, é fato, né? E aqui, esses artistas também cantavam o mesmo tipo de música, o mesmo, falando com a mesma linguagem, só que os artistas aqui, as pessoas chamavam, tu é brega, tu canta o quê? Os artistas daqui assumiram essa identidade por completo. Sim. Falavam, tu canta o quê? Eu canto brega. Qual é o ritmo que você canta? Brega. Eu sou cantor de brega. E lá no Recife, eles se denominavam cantores de música romântica. E que eram taxados de brega pelo tipo de letra, ser de uma linguagem popular, entendeu? Sim. E aqui os artistas da mesma época se denominavam cantores do ritmo brega. Sim. E aí que começou essa história do ritmo brega. Só que quando chegou no Pará, paraense gosta de misturar tudo. Então aqui a gente sofreu toda uma influência e o brega foi sofrendo uma mutação. Porque a gente tem essas influências do Caribe, das músicas do Caribe, né? Das guitarradas, dos merengues, das cúmbias. Eu cresci ouvindo muito isso também. Então, isso foi inserido na nossa música. E foi se criando, o brega foi criando sendo autêntico. Essa levada só existe aqui, do nosso brega, né? Sim. A guitarra e tudo, isso vem muito dessas influências do Caribe, né? Tanto que hoje a gente tem os mestres das guitarradas, né? Vieira, Curica, né? E tantos outros. Então, essa influência toda, exatamente, veio para o brega. A mistura, né? Além do que ficou mais aceleradinho o brega. Sim. Tanto que era chamado, na época que na década de 90, que ele já virou o brega pop. Era como se denominava, né? Nessa época, né? Que foi a fase que a Cheiro Verde gravou também. Que já era essa levada mais rápida e tal. E aí a Cheiro Verde, ela também tem um ponto muito importante, que naquela época não tinha nenhuma banda gravando isso. A gente foi a primeira. E a gente veio com produção. Né? E uma outra coisa, essa questão de colocar o nome do artista nas músicas, a gente que começou. De colocar banda, Cheiro Verde, né? Fazer essa vinheta de assinatura. Sim. A gente que colocou por primeiro. Até então, antes, não tinha. Você pode ouvir todos os CDs de artistas, Então, de foi tudo. o Cheiro Verde que iniciou esse movimento. A gente começou esse movimento de colocar essa assinatura, porque a gente via a banda de forró fazer isso. Já faziam. Sim. Aí a gente, vamos botar, porque a gente queria, na verdade, se colocou, porque a gente queria que as pessoas ouvissem a música e já sabessem quem estava tocando. Sim. Entendeu? É uma estratégia, né? Foi uma estratégia. Isso foi uma sacada do Sandro, que é meu sócio. Ele disse, não, vamos botar uma vinheta, igual o pessoal do forró põe, vamos botar o nome da banda, que as pessoas vão ouvir a música e já vão ligar. É Cheiro Verde. E a gente precisava massificar esse nome, porque era um nome diferente. Por que Cheiro Verde? Aí ainda era com X. Teve muita confusão por causa disso. Que o pessoal não aceitava, mas Cheiro Verde é com CH. Disse, gente, mas a língua portuguesa nos dá essa liberdade. É uma banda. É uma marca próprio, diferente. nome. Né? Então, vai ser com X. Mas teve muita gente que ficava indagando isso.
Por quê? Agora, bora começar a fazer isso, Bruna. Chá de canela aqui. Mas é ótimo, claro que sim. Porque tem pessoas que só estão ouvindo. É gente, verdade. não estão assistindo, né? Você fica com uma marca. Sim. Né? Registra isso. As Vamos pessoas fazer uma vinheta. é uma mensagem de certa forma subliminar, né? Sim. Que você coloca ali. E a gente adorei. poderia ficar falando aqui contigo a tarde toda. Verdade. Mas tá chegando no final, né, Ana? Tá chegando no final, a gente ainda tinha muito assunto. A gente vai ter que fazer essa parte 2 desse papo com a Ellen. Falamos de relacionamento, de cultura de brega, da disputa do brega. Foi ótimo. E a gente trouxe, né? A gente teve a felicidade da ONU conceder para Belém como a capital mundial do brega, né? E isso foi muito legal. Esse título aí já... Né? Muito legal. É um título bem internacional, né? Merecido, e é muito legal. Né? Recife merece pela história também, com certeza. Sim, seria injusto. Cada um com a sua história. Claro, cada um com a sua história. Né? Cada um com a sua história. Seria até injusto também. Mas, assim, não dar para Belém é anular toda uma história que vem de séculos, de tantas pessoas, aí, de muitas décadas, de tantas pessoas que batalharam muito pelo movimento, né? Para ter esse reconhecimento. Porque até então não existia o brega como gênero musical, gente. Não existia. Hoje tem. Tanto que nas não existia. Uhum. Não existia. Hoje já se colocou, desde o ano passado, que foi muito falho, mas já tem em premiação brega. Hoje você abre uma plataforma de música e tem lá. Gênero. Brega, Tecnomelody, tem isso, tem. Até o Tecnomelody. Até então não tinha. A gente era perdido aí, jogado no vento. E Ellen, só para encerrar mesmo, uma palhinha de um clássico do Cheiro Verde. Pode ser. Vou puxar uma bem antiga. Que beijo bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom. Quanto tempo falta eu não sei dizer, só sei que falta pouco para amanhecer. Me dê o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim, que eu não sou tua. Arrasou! Olha, eu e a Bruna, a gente ama, a gente sempre pede uma palhinha, assim, quando a gente tem uma diva no chá de canela, a gente sempre pede. Então, te agradeço imensamente. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Eu espero que todo mundo goste né, desse nosso bate-papo. Tenho certeza que sim, que tu arrasaste. E que entendam também as minhas colocações, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Pode chamar que a gente vem. Obrigada, Ellen, de verdade. Beijo para todo mundo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, né, Bruna? Acompanhe. É o primeiro episódio da temporada, né? Favor, nesse ano que a gente faz 5 anos de projeto, então a gente está muito, muito feliz de ter vocês com a gente sempre. E acompanhem a gente aqui nas redes sociais, no YouTube Libplay de O Liberal, né, Bruna? É isso mesmo, gente. E também pelas plataformas de streaming. É só ir lá no Instagram do Chá de Canela, que lá tem os caminhos. E aí você ouve ou escuta pelo melhor lugar. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.